Olá, bom dia a todas vocês, bom dia, nós estamos chegando aí para mais um dos nossos dates diários. Eu acho que eu vou chamar agora sim, só de dates diário. Às 11 horas da manhã a gente vai ter esse momento pra gente bater um papo. Seja bem-vinda, Luciana. Eu já estou apelidando essa nossa live diária de date diário. Eu acho que eu vou botar assim, ó. E deixa eu botar no nosso comentário. O tema da nossa live de hoje, desvendando os maiores anseios das mulheres. Uau! Anseios financeiros, né, gente? Nós temos muitos anseios, mas eu vou falar dos nossos anseios financeiros. Vou deixar fixo pro pessoal. Bom dia, Luciana, bom dia, Pati. Bom dia, sejam bem-vindas. E hoje nós vamos falar dos desafios, desvendando os maiores anseios de nós mulheres, e nós ainda estamos no mês da mulher. Então, durante todo o mês de março, nós vamos trazer temas para falarmos aí sobre os nossos desafios, sobre os nossas dores, as nossas aspirações, trazer uma visão da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, e como a educação financeira pode nos ajudar a lidar com todos esses desafios que nós mulheres temos na nossa vida. Hoje, o tema desvendando os maiores anseios das mulheres, e eu quero agradecer já pela chegada aí de vocês e também a galera que vai assistir essa live, esse date, e agora vai se chamar date diário. Quero agradecer pela presença de todos vocês. Eu me chamo Adriana Dias, eu sou missionária, 14 anos, sou administradora. A minha formação, de um modo geral, é na área de gestão e missiologia. Então, o Senhor realmente me chamou para isso. E o meu objetivo é te ajudar a ser liberta através de uma vida financeira equilibrada, organizada. Então, eu te ajudo a ser liberta financeiramente à luz da Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé, de prática, de tudo, de existência. Bom dia, Pati, seja muito bem-vinda aí no nosso bate-papo. E hoje eu quero falar sobre esses anseios, porque realmente eles impactam na nossa forma de ver a vida, de organizar as finanças, da nossa forma da gente conduzir os nossos propósitos, conduzir os nossos sonhos, e muitas das vezes o fato de não alcançarmos, né, esses propósitos, a gente se sente assim um pouco fora do prumo. Então vale muito a pena a gente bater esse papo. Nós temos algumas áreas que são anseios nossos, e estão ligadas à questão financeira, mas hoje nós vamos falar de 3, até por conta do nosso tempo de live, mas depois eu vou trazer os outros para a gente também bater papo. Então, eu vou só apresentar os 5 e depois a gente vai concentrar em 3, e numa outra live a gente vai falar dos outros 2 e talvez até acrescente um outro para ficar 3 e 3. Então, os 5 anseios, os maiores anseios das mulheres em relação à independência financeira. Nós temos esse desejo de ter uma independência financeira até para que a gente possa ter um tempo melhor de qualidade com a nossa família, com os nossos amigos. Então a gente tem esse anseio. Gente, a minha amiga Nath está na live, direto de Imperatriz. Seja muito bem-vinda, Nath. Nós estamos no nosso bate-papo diário e o nosso tema de hoje
desvendando os maiores anseios das mulheres. Então, o primeiro anseio é a independência, essa necessidade, essa sede de ser independente financeiramente, e por esse motivo também muitas mulheres empreendem, ou quando elas não só empreendem, né, elas têm uma atividade seletista e ainda assim empreendem, porque há essa necessidade, esse anseio pela independência financeira. O segundo anseio é de ter investimentos e gerem para ela uma satisfação pessoal. Não só investir, mas esse investimento ele precisa ter um propósito. Então a gente também vai falar sobre isso. O terceiro anseio é o equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, e todas nós vivemos um dilema para botar os pratos aí nos devidos lugares. Uma preparação, o quarto anseio é a preparação para emergências. A gente fica muito fora do prumo quando nós passamos por uma situação de emergência, então é um anseio nosso estar preparada para essas emergências. E um último anseio, quinto anseio, diz respeito à negociação salarial. A maior parte das mulheres se sentem desvalorizadas em relação à função que exercem, mas não sabem como fazer para negociar um salário melhor e tal. Então hoje nós vamos falar dos três primeiros anseios: a independência financeira, investimentos com um propósito e o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Antes da gente entrar no primeiro ponto, eu quero te pedir para você mandar essa live para uma amiga sua, mandar essa live para as pessoas que você ama e também dar um joinha aí na nossa live. E agora é o nosso date diário, nosso ponto de encontro, e eu afirmo a vocês, nós vamos falar sobre vários temas ligados à nossa vida financeira, e esses temas vocês só vão ver aqui no Prospere. Na igreja de vocês dificilmente vai ser abordado dessa forma. Então aproveita, manda lá no seu grupo de mulheres, chama a mulherada para vir assistir essa live ou assistir depois, porque ela vai aprender bastante. Então, primeiro ponto, vamos falar da nossa independência financeira, esse anseio que a gente tem por ser uma mulher mais independente financeiramente, não ter aquele peso de ter que pedir dinheiro pro esposo, e às vezes, né, são coisas que viram um debate ali quase teológico, né, quando você precisa de algum valor. Então esse é um dos anseios, né? Então a educação financeira, ela pode ser aliada para você alcançar a sua independência financeira. Então muitas mulheres hoje já estão no mercado de trabalho, né? A grande parte estão no mercado de trabalho. Se não estão no formal, estão informalmente, elas empreendem de alguma forma, e ter essa independência é um anseio recorrente. O desejo de ter sua própria renda, o desejo de poder buscar ali as coisas que ela gosta, né? Adquirir as coisas assim que a mulher valoriza. Não só ela, mas também para os seus filhos. As mulheres querem poder beneficiar mais os seus filhos, então a independência financeira, ela é um anseio e sempre vamos ter. Deixa eu abrir a minha Bíblia. Provérbios 22:7 vai dizer o seguinte. Provérbios 22:7. Se você tiver sua Bíblia e quiser abrir também, pode ir acompanhando. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, nessa luta, né, desse anseio pela independência financeira, uma das coisas importantes é entender a advertência que a Bíblia fala, que a Bíblia traz sobre o endividamento. O endividamento, ele na verdade é uma escravidão que muitas mulheres hoje passam. E por isso é tão importante a educação financeira. Nós não recebemos isso ao longo da nossa vida. Muitas de nós estão aprendendo sobre
finanças, organização financeira agora, já adulta, até mesmo aprende depois de passar por duras situações e aí precisam se mover para correr atrás ali do prejuízo, mas muitas das vezes nem aprende, mas passa a ter medo das finanças. Então é muito importante você compreender, e para você ter independência financeira, primeiro você precisa ter uma vida de liberdade. E o endividamento, ele gera uma prisão na sua vida pessoal e na sua vida financeira especialmente. Então, uma das coisas que você precisa é não se endividar, e se hoje você já estiver endividada, você fazer um plano para você liquidar todas as suas dívidas. Ah, Adriana, mas falar é fácil, mas hoje eu tenho uma dívida muito alta. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus grupos de mentoria é que todo problema ele tem uma solução. Ele não começa grande, ele vai, né, se avolumando. Então, na hora de você resolver, quando ele está muito grande, você precisa fazer esse caminho de volta. Então, se você não adquirir uma dívida alta da noite para o dia, dificilmente você vai eliminar suas dívidas também da noite para o dia. Para isso, é importante você ter um plano, e esse plano ele vai ajudar você a ter uma liberdade em relação às suas dívidas. Deixa eu beber uma aguinha porque tá bem seco. Aqui. Então, é muito importante quando você está pensando na sua independência, você ir construindo os lugares para onde você deseja ir. Quando você faz essa construção, esse planejamento, você precisa estabelecer metas para que você não antecipe um sonho, e aí nessa antecipação você se perca aí no endividamento. E é muito importante você entender o quanto tomar decisões financeiras assertivas, sábias, vai contribuir para que você chegue nessa sua independência de uma maneira muito mais rápida e de uma maneira muito mais sólida, tá? Então você vai adquirir sua independência e você não vai perder a sua independência já logo depois, porque você se empolgou e você gastou e podia e não podia gastar. Então, eu quero ler também Provérbios 24, 3 e 4. E ele vai dizer assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, o texto de Provérbios, ele está falando do quanto é importante nós sermos sábios. E a sabedoria, ela vem de Deus. E Deus disse que se a gente tem falta, nós podemos pedir, e podemos pedir liberalmente, né? A gente pede e Ele nos dá liberalmente. Então, a sabedoria é algo que está acessível a todos nós. Muitas das vezes a gente não toma decisões sábias porque a gente não pede a Deus a sabedoria vinda dele. E é muito importante a gente construir uma base financeira sólida, uma base que está construída sob a sabedoria de Deus. A gente vê muita gente fazendo aventuras assim na vida financeira, querendo realmente construir algo, né, muito rápido, muito fora ali de prazo, e não dá, gente. Existe um processo, existe um tempo de semeadura, e se a gente não obedecer a esse prazo, e o próprio Senhor já fala pra gente, né, revela pra gente, nós não vamos colher bons frutos. Então é importante ter sabedoria, ter paciência, entender o processo, entender os prazos, para que você, mulher, possa alcançar a independência que você tanto anseia, tá bom? Segundo ponto, dentro dessa construção de sabedoria, de independência financeira, é muito importante você entender e confiar no Deus que é provedor. E para mim isso aqui é vital para a nossa vida. Deus, ele já se manifestou em vários momentos como o nosso Deus provedor. Ele já nos provou
e nós não precisamos ter medo de Ele vai prover as nossas necessidades. Eu, como missionária, eu já vivi várias experiências de eu achar que não tinha mais jeito, eu achar que não tinha como fazer e Deus prover a minha situação financeira e eu fico assim, Deus, como o Senhor fez isso? Eu sempre tenho falado nas lives e os juros compostos que a gente aprende na matemática, eles são muito importantes, mas Deus ainda assim tem um outro juro composto. E Ele faz multiplicar dinheiro e recursos de onde a gente não tem a menor ideia. Lá em Salmos 37, 25, vai dizer assim, deixa eu abrir aqui para você. Peraí que eu estou em Provérbios. Salmos 37, 25. Eu gosto sempre de pautar na palavra, né? Se o nosso trabalho é a luz da Bíblia, a gente precisa ter a Bíblia. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Quando nós estamos falando do Deus provedor, isso não isenta a nossa parte de trabalho. Hoje eu vou dormir até 10, amanhã também vou dormir até 10, depois de amanhã eu vou dormir até 11. E aí a gente fala assim, Deus vai prover. E aí a gente pega o Salmo e lê. Deus vai prover e diz respeito a Ele. E diz respeito a nós, somos nós que precisamos acordar cedo, trabalhar, né, e realmente ir atrás dos nossos objetivos. Então é importante a gente confiar em Deus como provedor, mesmo diante esforços que a gente tem para alcançar a nossa independência financeira. Nós temos N referências que poderiam fundamentar essa provisão de Deus. Nós temos muitas personagens bíblicas que poderiam nos informar e nos fortalecer na palavra de Deus como um Deus provedor. Deus, ele não se isenta de fazer a parte dele. Então, cabe a nós fazer a nossa parte. Continuando, nós já falamos do primeiro anseio das mulheres, que é pela independência financeira. Mulher quer cuidar dos seus filhos, mulher quer estar dentro de casa e cuidar também da sua casa, quer ter esse momento, né, de ir numa loja, ou ir num shopping, ou num restaurante, sentar com a sua família. Então a independência financeira ela é muito importante para nós mulheres. Agora tem um outro ponto, e também um outro anseio que nós temos também, que são os investimentos com propósito. Nós temos uma habilidade de sermos investidoras e mulheres podem ser excelentes investidoras, mas nós temos a gente investir em empresas que falem algo ao nosso coração. Nós somos coração o tempo todo, até na hora de investir. Então, todas nós temos o desejo de sermos relevantes. A gente quer mudar o mundo, a gente quer ver o mundo melhor, e isso não vai ser diferente quando nós estamos fazendo os nossos investimentos. Então é muito importante, quando a gente está caminhando e entendendo melhor sobre as nossas finanças, investindo, a gente alinhar os nossos valores pessoais aos valores dos investimentos que nós desejamos fazer. Então é importante a gente investir tendo esse alinhamento. Exemplo, eu sou uma pessoa apaixonada pela área de educação. As pessoas que têm um conhecimento melhor da minha vida sabem disso. Eu não vejo mudança no nosso país se nós não investirmos ali numa educação centrada na palavra de Deus, que realmente traga princípios importantes para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Eu não vejo nada diferente disso. Então, na hora de investir, especialmente na Bolsa de Valores, eu penso muito em empresas que estão ligadas à educação, direta ou indiretamente. Isso para mim é um valor. E eu não invisto só
em empresas da área de educação. Mas, para mim, empresas que são socialmente responsáveis, isso para mim pesa, sabe? Isso para mim faz diferença. Imagina você percebendo, você descobrindo que você está investindo numa empresa e toda a operação dela funciona com mão de obra escrava. Imagina você investindo numa empresa e a operação dela, as mulheres sofrem abusos morais, abusos sexuais. Então não tem como os seus princípios estarem alinhados a esses princípios. Então nós precisamos alinhar os nossos investimentos com os propósitos que nós temos, os princípios que nós temos, os valores que nós temos, e esse é um dos maiores anseios das mulheres. Poder investir em projetos relevantes, poder investir em transformação social e ver também para onde está indo, né, o seu dinheiro e falar assim, poxa, eu estou contribuindo para um país melhor. Além de a gente falar sobre investimentos que promovam responsabilidade social, é importante também que essas empresas elas tenham uma consciência, né, ambiental, ou os projetos que a gente vai investir, padrões éticos de justiça, de integridade. Então, como nós queremos ser relevantes, temos esse anseio dentro de nós, é muito comum a gente fazer investimentos com propósito e desejarmos ter investimentos que não sejam só investimentos ao léu, mas que realmente ele traga propósitos maiores. E quando nós estamos investindo, nós também queremos investir em projetos sociais que tragam para nós uma conotação diferente. Eu gosto muito de trabalho com criança e adolescente, então é uma tendência eu fazer um investimento em projetos ligados a crianças e adolescentes. Então, tudo isso vai contribuir para que você resolva, né, e cumpra esse anseio que você tem em ter investimentos com propósito. E nesse inteirinho é importante a gente ter sabedoria nesses investimentos. E Provérbios ele vai dar um outro conselho. Ele nos chama a atenção da necessidade de nós buscarmos o aconselhamento. Muitas das vezes a gente não tem todas as informações e muitas das vezes as mulheres até protelam, adiam, procrastinam os seus investimentos por não terem todas as informações. Mas Provérbios 15:22, ele já vai dizer pra gente a importância de nós buscarmos conselho. E vocês vão me ver passando várias vezes aqui nas lives, nos nossos dates diários, por Provérbios, porque ele é um livro da sabedoria. Então, lembra que a gente falou de ter sabedoria? Provérbios é um livro que a gente precisa estar lendo sempre. E Provérbios 15:22 vai falar assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, mulheres, não deixem de investir por falta de informação, mas vão atrás de bons conselheiros, e eu já deixo o Prospere à sua disposição, para que você possa investir de uma maneira melhor, uma maneira mais consciente, uma maneira que vai realmente trazer os impactos para a sua vida financeira, mas também para a nossa sociedade da melhor forma possível. Em Mateus 25, a partir do 14 até o 30, vai falar da parábola dos talentos. E ali ele vai falar sobre a necessidade de uma gestão sábia. Então não é só você ganhar um dinheiro, você investir e ter lá os seus rendimentos, mas ele vai falar na sabedoria para gerir esses recursos. E saber gerir esses recursos é o que vai garantir a sua independência financeira e é o seu maior anseio. Então ele fala sobre a gestão sábia e ele também vai falar da necessidade de você multiplicar o que você tem na mão. Eu mentorio já há algum tempo, né? Então, ao longo dessa caminhada, a gente vai
conhecendo muitas pessoas, né? E um dos maiores dilemas é que as pessoas falam assim: ah, mas eu só tenho isso para investir. Gente, inicia com isso. Depois você vai ter isso e mais isso. Depois você vai ter isso, mais isso e mais isso. E quando você vai empregando os seus talentos, quando você vai investindo e multiplicando e você tem na mão, Deus ele vai te abençoando. Lembra que eu falei que a matemática de Deus ela é totalmente diferente da nossa matemática financeira? Ele tem uns juros compostos que é só dele. Então vale muito a pena você entender isso, entender Deus como seu provedor e ir adiante. Antes de eu entrar no nosso terceiro ponto, e esse ponto eu quero dedicar um tempinho um pouco maior, quero pedir para você mandar essa live para os seus amigos, para as suas amigas, e também dar um joinha aí, se você está gostando da live, dá um joinha. E durante toda a live você também pode mandar sua pergunta. Poxa, Adriana, beleza, em relação à independência financeira, eu tô com essa dúvida. Ah, eu tenho dinheiro para investir, mas eu não sei como fazer. Vai mandando a sua dúvida e a gente vai esclarecendo para você. E se você está vendo essa live gravada, se você não pôde participar no ao vivo, você pode deixar a sua dúvida nos seus comentários, nos nossos comentários, e também nós vamos respondendo você. Ou pode mandar também a sua dúvida lá no direct e a gente responde, tá bom? Então vamos prosseguir. Agora a gente vai para o último anseio de hoje. Lembrando que essa live ela vai ter 2 etapas. Nós estamos falando de 3 dos 5 anseios maiores assim das mulheres. E hoje a gente está falando de 3. Mas depois nós vamos fazer uma outra live para trazer os outros anseios. Esse, eu não sei se esse deveria estar cabeçando, mas é porque são muitos anseios que nós temos, né, mulheres? Mas o equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional é um grande anseio das mulheres. E depois da pandemia, esse anseio se tornou ainda maior. E por que ele se tornou ainda maior? Porque durante a pandemia, nós fomos para dentro do nosso lar. A gente passou a trabalhar dentro do nosso lar. Então, quem tinha filho pequeno pôde estar mais próximo dos seus filhos. Quem tinha criança já adolescente, né, e já tinha adolescente, pôde estar mais perto do seu adolescente. Mas a pandemia passou, as empresas começaram a retornar. Primeiramente retornaram no híbrido, mas algumas empresas já retornaram 100% presencial. E aí esse dilema, esse anseio, ele se tornou ainda maior. As mulheres, elas sim desejam ser bem sucedidas profissionalmente, mas elas não querem fazer isso perdendo a sua família. Eu fui diretora de escola há 6 anos, eu estava até lembrando isso hoje. Durante 6 anos eu fui diretora de escola e tem pai que eu nunca vi na escola. Nem em festa, nem no dia da matrícula, nem em dia nenhum. Mas as mães sempre estavam lá. Independente de trabalhar, independente de ter outras atividades, empreender, elas sempre estavam lá. Dia das Mães, não importava o que a gente fizesse. Se a gente fizesse café da manhã, as mães estavam lá. Se fizesse da tarde, estava lá. Se fosse à noite, estava lá. Se fosse durante a semana, elas estavam lá. Se fosse final de semana, elas estavam lá. Para a gente organizar o Dia dos Pais era um desafio. Era uma das semanas mais difíceis para a gente. Então, o anseio da mulher em relação à vida profissional se torna diferente do anseio do homem em relação à vida profissional. E isso acaba gerando na mulher muita ansiedade, muita angústia. Porque muitas das vezes ela quer estar na festa do filho da escola. E aí dá uma conotação de que ela não é tão profissional, só porque ela prioriza também a festinha. Ela deseja ver o filho no torneio de futebol, mas ela também quer estar na reunião e poder apresentar todos os seus
pontos que ela já enxergou ali. Então esse é um anseio, esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E além de várias outras coisas, né? E para isso é importante, para te dar base, para você ter esse equilíbrio, é muito importante você ter um bom gerenciamento financeiro. Gente, finanças vai te ajudar em tudo na sua vida. Finanças vai ajudar no seu relacionamento familiar, vai te ajudar na sua relação profissional, na sua relação pessoal, seus relacionamentos de amizade. Quando você tem um bom gerenciamento financeiro, fica muito mais fácil você manter esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, quando você estiver construindo o seu orçamento familiar, e a gente já falou sobre orçamento e vai continuar falando sobre orçamento, você pode olhar lá nos nossos conteúdos, é importante você construir esse orçamento não só pondo receitas e despesas, ou só incluindo as despesas que você tem de moradia, de alimentação e tudo mais, mas é importante você pôr no seu orçamento também considerar o seu tempo de lazer e o seu tempo de descanso. Isso precisa estar previsto no seu orçamento familiar. E se isso está previsto no seu orçamento familiar, quando você quiser sair no final de semana, você já tem esse valor destinado para isso. E aí a sua vida não é um peso. Muitas das vezes as pessoas acham que o orçamento tem que ser engessado. Não, são todas as minhas receitas e todas as minhas despesas e você não pode sair daquilo ali. Tem que pagar água, luz, energia, tararara. Mas você também precisa pensar no seu lazer, no seu tempo de descanso. Adriana, isso hoje não dá, meu dinheiro não sobra. Quando você começa a fazer um planejamento financeiro, a gente começa a organizar as coisas nos seus devidos lugares. E uma vez que a gente faz essa organização, aí tudo se torna muito mais fácil. Aí você consegue atribuir um valor para o lazer, atribuir um valor para o seu descanso mental. Às vezes, só de você ir numa praia, sentar na areia, você já começa a ter novos insights. Então, no seu orçamento familiar, você precisa pensar nisso. E é importante você priorizar despesas essenciais e também investir em experiências que vão fortalecer os seus relacionamentos e promover o seu bem-estar. Então, sábado à tarde eu vou fazer um piquenique com toda a minha família. Pegar todo mundo, vamos para uma praça, vamos para um parque, né? E vamos lá. Então, você precisa investir nessas experiências. Porque quando você investe nessas experiências, você se sente muito mais blindada para os estresses que surgem desses conflitos que nem sempre vão conseguir ser atendidos, tá? Então, é muito importante você estar atenta a esse planejamento. E o planejamento, gente, não é para nos aprisionar. Pelo contrário, o planejamento é para nos libertar. E lembra que o Prospere, ele te ajuda a ser liberta financeiramente à luz da palavra. A palavra, ela já está ali para nos trazer tudo que a gente precisa. Então, basta realmente a gente confiar nesse plano que Deus já estabeleceu para nós. Mas eu queria dar alguns exemplos práticos para você. Eu acho que quando a gente traz exemplos, isso torna para a pessoa que está assistindo a live algo mais simples de ser compreendido. Até porque nem sempre a gente consegue perceber quais são as maiores dúvidas de quem está do outro lado. Então já aproveita e abro mais uma vez o espaço. Se tiver dúvida, vai botando aí e a gente responde aí no final da nossa live, do nosso date diário. Então, alguns exemplos que você pode fazer para você ter escolhas financeiras que vão promover esse seu equilíbrio, né? Vão prestigiar esse seu equilíbrio pessoal / profissional.
Um deles é você ter esse orçamento para lazer e recreação, como eu falei agora há pouco. Então, dentro do seu orçamento, você já precisa prever um valor para o seu lazer. Nesse momento não está dando, Adriana. Pense em lazer e você não precise gastar dinheiro. Então, fazer uma caminhada na rua com a família não precisa de dinheiro. Bota os meninos na bicicleta, pega o esposo, vai andando, você não precisa de dinheiro. Então, mas você precisa priorizar isso no seu dia a dia. Ah, vamos fazer um lanche na praça. Leva o que tem em casa, o pão do café da manhã. Se tiver um biscoitinho, leva um biscoitinho. O importante é você se fazer presente ali para sua família. Um outro exemplo prático é você investir na sua educação, né? Você fazer bons cursos, você aproveitar outros conteúdos, mentorias, e para isso precisa estar no seu orçamento. E esse investimento, ele vai fortalecer a sua vida profissional. Quanto mais fortalecida em conhecimento você tiver na sua vida profissional, mais valorizada você vai estar e menos as pessoas vão questionar, né, a sua habilidade ou a sua função. Porque você vai estar ali porque você realmente tem feito jus àquele lugar. Terceiro ponto é investimento em relacionamentos e experiências, como eu também já falei. Então é muito importante você estar com a sua família, é muito importante você estar com seus amigos, sair para tomar um cafezinho da tarde. Não tem dinheiro para tomar um cafezinho da tarde na rua? Faz o seu cafezinho da tarde, chama uma amiga, duas amigas, um grupo da igreja, vamos tomar um cafezinho? Ou então faz aqueles almoços, no Maranhão tinha um nome, era o Junta Panela. Cada um traz um prato, faz um almoço. Se você tem uma área boa aí na sua casa, bota lá a mesa e todo mundo vai se alimentar ali de uma maneira muito mais farta, né? Com bastante variedade. Então é usar ali a criatividade. Cada um vai levar seu almoço, já faria mesmo em casa, mas vocês vão compartilhar um momento de papo, um momento ali de alegria. E sempre sai muita conversa legal, né, quando você está nesse momento. Um outro exemplo prático é você ter uma gestão equilibrada do seu tempo. Então é muito importante você pensar no seu trabalho e você dar 100% de você no seu trabalho, mas se você está em casa, você dar 100% do seu convívio para a sua família. Não dá para você sair do trabalho e continuar trabalhando dentro de casa, e aí o filho está falando, você não está ouvindo, e aí veio o bilhetinho da professora e você não leu. Então é muito importante você ter essa gestão do tempo. Adriana, mas é muito difícil. Nada na vida é fácil, mas a gente precisa criar mecanismos para fazer o negócio funcionar. Eu já cheguei a liderar quase 400 pessoas. E eu falava pro pessoal, gente, eu tenho meu horário. Tem um horário ali que eu durmo, tem um horário que eu me desligo, tem um horário que eu não faço nada. Então, mande a mensagem e no dia seguinte eu vou ver. E o mundo não acabou, tá? Então, fazer essa gestão equilibrada do tempo. Muitas das vezes a nossa ansiedade faz tudo parecer urgente, mas não é. Nem tudo é urgente. É a gente que definiu que tudo tem que ser para ontem, você tem que trabalhar 16 horas por dia. Isso não existe, gente. Isso aí não existe e ele não se prolonga. E um último exemplo, que também vai auxiliar aí esse seu equilíbrio, é você fazer ofertas para projetos sociais. Então isso traz para você uma satisfação, um contentamento. Então isso ajuda muito você no seu desenvolvimento pessoal. E aí essa oferta, gente, não precisa ser só em dinheiro, tá? Essa oferta pode ser um momento ali do seu dia. Hoje eu vou passar uma tarde. Eu lembro, quando eu morava no Maranhão, tinha um abrigo. Eu gostava muito de ir. Era quase minha terceira casa, né? A primeira era o colégio, a primeira era minha, depois o colégio e depois era o abrigo. E às vezes eu saía domingo de manhã, assim, antes de ir na igreja, eu passava na padaria, o abrigo era perto, passava na padaria ou no mercado, comprava pão,
comprava uma fruta e ia lá no abrigo. Ia lá, entregava lá, batia um papo com as crianças, era maravilhoso. Às vezes eu reunia uma galerinha, ia sábado à tarde, ligava para a diretora do abrigo e as portas já estavam mais do que todas abertas. E aí eu perguntava, a gente pode ir no sábado à tarde? Pode, Adriana, pode. E a gente fazia muita coisa lá no abrigo. As crianças do abrigo eram tipo as nossas crianças do colégio. E a gente ia para lá, passava a tarde, os adolescentes levavam alguma coisa para lanchar, os nossos adolescentes do colégio, né, do projeto que nós tínhamos lá, a igreja de adolescentes, faziam mais bagunça do que as crianças do abrigo. Às vezes eu falava assim, gente, presta atenção nas crianças do abrigo, eles falam baixo, vocês só falam alto, mas só eles amavam estar juntos. Porque no final das contas era todo mundo adolescente, era todo mundo criança, era todo mundo ali, um ajudando o outro, as cuidadoras eram maravilhosas. Então isso traz também satisfação, contentamento, e isso nos parece que traz a gente para um outro lugar, sabe? Como se a gente se centrasse quando a gente foca também no outro. Então vale muito a pena a gente fazer isso. Quando a gente pensa nesse desafio entre vida pessoal e vida profissional, a gente leva a nossa mente para empresas que não são socialmente responsáveis e equilibradas. Muitas das vezes as mulheres sofrem porque tem chefes ruins, e isso faz parte. A gente sabe que o mercado está aí e as pessoas chegam em funções de liderança e a gente não sabe nem o motivo, mas chegam. Então, eu queria trazer algumas orientações bíblicas para enfrentar os desafios profissionais. A primeira orientação está em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Deixa eu ler em outra versão. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, em muitos momentos, mulheres, vocês vão precisar ter força. E a força em Jesus. Vão ter momentos que você vai precisar sair e deixar o filho doente. Vai ter momentos que seu filho vai se acidentar na escola e você vai estar no meio de uma reunião e você vai precisar ou mandar alguém no seu lugar ou deixar que alguma outra pessoa resolva porque você está presa. Vão ter momentos em que você não vai ficar presa, você vai querer sair para resolver aquilo, para saber como estão as coisas, e você vai ser mal vista no trabalho, mas a palavra de Deus está dizendo que você pode tudo, no Deus que te fortalece, em Cristo que te fortalece. Então a minha primeira orientação para você é que você se sinta encorajada a ser mulher, a ser frágil, a ter as suas emoções preservadas, a entender que você precisa de um tempo para todas as coisas, a não abrir mão de cuidar da sua casa. Eu lembro quando eu assumi uma função de liderança e me falaram assim, você vai precisar de uma faxineira e você não vai ter tempo para isso. E eu achei tão interessante a pessoa me falar isso, né? Era um homem me falando isso, porque não era assim, poxa, será que você um valor que você vai receber, não é melhor você ter uma faxineira? Não. Você não vai ter tempo. Mas e se eu quiser cuidar da minha própria casa? E no início até eu mesma fazia. Depois de um tempo eu falei, não, estou muito cansada. E eu realmente contratei, foi até uma empresa, nem era uma pessoa, para cuidar dessa parte para mim. Mas mulher gosta de cuidar de casa. E não é que a gente ame lavar banheiro, não. Mas a gente gosta de ter o zelo pela nossa casa, né? Ainda que tudo esteja limpo, a gente tem uma faxineira, a gente gosta de arrumar a mesa, a gente gosta de fazer uma comida, a gente gosta de zelar pelo nosso lar. Então, não abra mão disso, não se sinta menor por isso e entenda que em alguns momentos a tua força vai precisar estar no Senhor para você vencer esse momento de dúvida ou de crítica. O segundo ponto está em Hebreus. Deixa eu abrir. E hoje a gente passeou bastante, né, pela Bíblia. Hebreus 12, 1 e 2, e diz assim:
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, segunda orientação que eu tenho para você enfrentar os seus desafios profissionais é entender que nós precisamos fazer essa corrida com perseverança, mas o nosso olho precisa estar em Cristo. O nosso olhar precisa estar nele, porque ele já venceu essa corrida, né? Então ele vai nos fortalecer para mantermos os nossos olhos nele, e nós vamos vencer todas as lutas, batalhas, aflições que surgirem no nosso ambiente profissional. E com a sabedoria de Deus, nós vamos vencer e nos equilibrar nesse anseio de termos uma boa carreira profissional, sem abrirmos mão de ser quem o Senhor Jesus nos chamou para ser na nossa família, na nossa casa. Então, eu quero te encorajar, mulher. Quero fazer você entender que há um propósito de Deus para você estar no lugar onde você está, mas para você ser quem você já é. Então, sinta-se extremamente encorajada por ser quem você é. Gente, nós estamos chegando aí no final da nossa live. Vocês podem mandar aí suas dúvidas e comentários também. Falar, Adriana, eu tô gostando desse nosso date diário, a gente tá podendo falar aí sobre umas coisas legais. Então, antes da gente encerrar a nossa live, eu quero falar do nosso e-book do Prospere. O Prospere tem um e-book e eu dei uma repaginada na capa dele para ficar assim mais parecida com a gente. E o link tá lá na bio. Nós estamos na Semana do Consumidor e é um material que foi feito especialmente para as mulheres cristãs, para as missionárias, para entender os nossos desafios financeiros quando nós estamos no campo missionário. Então o link tá lá na bio, ele tá saindo a R$ 29,90 e você pode adquirir. Nós estamos preparando algo muito legal, um lançamento que nós vamos fazer, e eu vou contar para vocês um pouco mais à frente. Então estejam orando por tudo que a gente está construindo aí para o Prospere. O nosso desejo é que muitas mulheres sejam transformadas financeiramente e nós possamos ter esses anseios supridos, né? Então, como eu falei no início da nossa live, nós temos 5 anseios principais, né? Temos alguns outros, mas principais: a independência financeira, a necessidade de investir em coisas que gerem a nossa relevância, nos façam pessoas relevantes, o equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional, a preparação para a emergência, a gente quer estar preparado para todas as emergências, e também a negociação salarial. A gente se sente desvalorizada salarialmente, mas hoje a gente falou de 3 e depois nós vamos ter uma outra live falando dos outros 2. Eu quero agradecer a todas vocês pela participação. Quero desafiar vocês a levar esses textos para o coração de vocês. Deus tem um propósito para nós mulheres. Jesus foi o maior empoderador das mulheres. Quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiramente às mulheres. Eu tinha um pastor, ele falava, né? Gente, os homens estavam escondidos e as mulheres estavam lá esperando, querendo saber de Jesus. E Jesus, ele nos ama. E se em algum momento você se sente, né, diminuída, eu quero te falar que você é muito amada pelo Senhor Jesus. Ele tem um propósito para a sua vida e para que você seja exatamente o que você é. Nós precisamos nos transformar e melhorar cada dia, mas Deus, ele tem um chamado especial para cada uma de nós. Eu quero agradecer pela presença de vocês. Amanhã a gente está junta. Todo dia agora a gente vai se ver às 11 horas, de segunda a sexta. E quando der, a gente aparece no final de semana também. No final de semana é aquela correria, vocês já sabem, né? Domingo tem igreja, isso tudo. Mas eu quero agradecer por todas vocês que entraram. Manda essa live para suas amigas. Essa live vai ficar salva. E se vocês tiverem
uma dúvida, um comentário, pode mandar no meu direct e eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Tem sido um tempo muito prazeroso de estar com vocês diariamente. Deus abençoe, dê uma ótima tarde para vocês e o Senhor realmente abençoe. Nath, beijo. Eu tô doida para voltar aí no Maranhão, poder me hospedar na minha pousada maravilhosa. Eu tenho Imperatriz, serviço de quarto maravilhoso e uma comidinha que só minha amiga sabe fazer. Gente, uma ótima tarde para vocês e Deus as abençoe e vocês sejam mulheres e realmente sirvam ao Senhor e sejam edificadas todos os dias por Ele. Beijo, até amanhã.